Oi, seguimores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é rotina capilar e essa é a situação do meu cabelo atualmente. E para a linha de hoje, que vai salvar o meu cabelo, nada mais, nada menos é do que Nieri Gold, que é uma linha super acessível e essa linha aqui é reconstrução potente. Então, se seu cabelo tá seco, ressecado, poroso, só o bagaço da laranja, é essa linha aqui que você precisa testar. Vem comigo!